Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para responder a tag Literatura e a Vida. Essa tag foi criada pela minha amiga Jennifer Geraldini, que criou uma tag muito gostosa que pesa várias coisas sobre a vida relacionando aos livros, né? Os livros ajudam a gente a pensar e muitas vezes repensar a nossa vida, a ter novas ideias, a pensar no outro, a refletir sobre N assuntos, N coisas. E foi pensando nisso que a Jennifer criou essa tag. Ela se inspirou numa reportagem da revista Vida Simples. Eu vou deixar o link do vídeo da Jennifer, que ela explica melhor de onde veio essa ideia da tag. E eu gostei muito quando eu vi a tag, quando ela passou pra gente até antes de fazer. Só que eu acabei deixando pra fazer depois, e fui pensar num vídeo para gravar com vocês nesse clima de final de ano, além do livro de melhores livros do ano que nós vamos ter na semana que vem. Então eu fiquei pensando em que vídeo eu poderia fazer, já que estamos próximos do Natal, né? E em vez de responder uma tag específica de Natal, eu me lembrei dessa tag e resolvi responder para vocês, porque é uma tag que ajuda a gente a pensar, a refletir nos momentos da vida, e como está chegando o final do ano, esse é um exercício sempre positivo, não é mesmo? Então, vamos à tag da Jennifer. O primeiro tópico da tag da Jen é valorizar os amigos. Ela pede pra gente escolher um livro sobre amizade. E eu escolhi o livro As Três Marias, da Raquel de Queiroz, que não é exatamente um livro sobre amizade, mas a gente tem uma amizade entre três meninas que vão crescer com essa amizade ao longo da vida delas, né? É um livro que mostra coisas boas e ruins da amizade, sabe? Não é aquela amizade totalmente idílica, sabe? Que o apoio é sempre o tempo todo como a pessoa espera, em que os três amigos nunca têm diferenças, pensam muito parecido. E aqui no livro da Raquel de Queiroz, entre outros assuntos, não é nem o assunto principal, é mais sobre o papel da mulher mesmo na sociedade. A gente vai ter essas três amigas que são muito diferentes, mas elas vão estar sempre ali se apoiando nos momentos mais importantes da vida delas. A Raquel se baseou em duas amigas que ela realmente teve quando elas estudaram no convento. Então, tem algumas características dessas amigas que ela manteve. Então, eu pensei logo de cara nesse livro por isso. Como eu disse, são três amigas bem diferentes, que vão traçar caminhos diferentes, mas que em alguns momentos ali elas vão estar sempre uma ali pela outra. A presença muito forte. Eu ainda não fiz vídeo sobre esse livro, mas vai ter vídeo em breve sobre ele, talvez até semana que vem mesmo. O segundo tópico é maravilhar-se feito criança. Pra gente escolher um livro infantil ou infanto-juvenil que a gente gostou de ler depois de adulto, que a gente ficou maravilhado. E eu não poderia deixar de escolher O Extraordinário, da R.J. Palácio, que eu li esse ano. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link na descrição e aqui em cima. Eu gostei muito desse livro. No começo eu tive um estranhamento, porque a linguagem é bem infantil, um jeito de contar é bem simples, como uma criança mesmo estivesse contando. Depois aparecem alguns outros narradores aqui. E esse livro vai falar dos assuntos mais importantes da vida do ser humano, que é a diferença, né? Como é importante você respeitar a diferença do outro, como a diferença nem sempre quer dizer que aquilo ali é feio, que aquilo ali é bonito. A diferença existe, as pessoas não são todas iguais, não precisam todas seguir um padrão de beleza para essas pessoas serem especiais e fantásticas de se conviver. Então, indico muito Extraordinário. Ainda não vi o filme, depois comenta aqui embaixo se você gostou do livro, se você viu o filme, se gostou. O outro tópico é confiar na intuição. Um livro que antes de ler você sabia que ele ia acrescentar alguma coisa na sua vida. E esse livro não foi exatamente só a minha intuição, eu comentei aqui na resenha. Esse livro foi indicado pela Chimamanda, foi uma das leituras da tag desse ano. E como eu gostei desse livro, e quando eu vi que ele ia ser indicado pela Chimamanda, eu falei, eu tenho certeza que esse livro vai ser incrível.
e não deu outra. Então, na verdade, eu confiei na minha intuição por conta de gostar muito da Chimamanda como autora e de saber que ela ia indicar alguma coisa muito boa. Não precisava nem ler para saber que o livro seria fantástico. O tópico 4 é Reencontrar o Adolescente, um livro que te faz lembrar dos seus tempos de adolescência. E eu resolvi escolher o livro que eu estou lendo. Eu estou lendo Origem, do Dan Brown, e eu li todos os outros livros do Dan Brown, O Inferno há pouco tempo, mas a maioria eu li na adolescência, ali no final do ensino médio. Eu estava ali mais ou menos no ensino médio, eu li Código da Vinci, li Anjos e Demônios, li Pontos de Impacto, li Fortaleza Digital, li O Símbolo Perdido. E eu gostei muito desses livros na época que eu li. É claro que depois você começa a ler outras coisas e você começa a avaliar com outros olhos os livros, às vezes, que você, numa época, gostou muito. Já tinha visto resenhas falando que o Origem repete um pouco a fórmula que o Dan Brown acaba usando em alguns livros. No livro Inferno eu achei que ele ousou mais, mas nesse aqui, até onde eu li, eu tô no 50%. Eu achei a fórmula, realmente você reconhece que o autor, na hora de contar suas histórias, ele repete um pouco uma base, digamos assim. E eu vou falar mais disso na resenha, mas não significa que sejam livros ruins, são livros que têm um embasamento de cultura e de história da arte enormes. O autor fala disso, se não me engano a esposa dele é historiadora da arte, e me lembrou muito minha adolescência por eu ter lido os outros livros dele mais jovem. Os livros do Dan Brown sempre se passam em países diferentes, e esse aqui se passa na Espanha e me deixou com muita vontade de viajar para a Espanha. Eu nunca viajei para fora do país e eu tenho muita vontade de fazer isso. E os livros do Dan Brown, na minha adolescência, me despertaram muito isso, essa curiosidade sobre outras culturas, sobre arte, sobre conhecer os museus, e tudo que o Dan Brown fala deixa você com vontade de conhecer, por mais que às vezes você fale: ai, tá bom, Dan Brown, lá estamos nós, deslumbrados, de novo, com algum lugar importante, com algum pintor, escultor. E nesse caso aqui, esse livro tem algumas questões diferentes, mas ele vai trazer isso. E por mais que eu não esteja achando o livro incrível, o autor incrível, assim, meu livro da vida, como eu achei na adolescência, é legal revisitar essa curiosidade que o autor desperta sobre outros países e outras culturas. O quinto tópico é Aquietar o Coração. Livro ou autor que te faz dar uma pausa na correria do dia a dia. Então, a minha leitura geralmente acontece na correria do dia a dia, então ficou meio difícil de escolher, porque eu leio muitos livros no ônibus. Mas se eu parar para pensar que a minha leitura ali no ônibus, indo para o trabalho, voltando do trabalho, ou em casa antes de dormir, depois do dia cansativo também, são minha forma de fugir da correria, ou no meio do dia a dia, né, digamos assim, ou depois que eu cheguei em casa. E eu poderia escolher qualquer um desses livros que eu falei. O As Três Marias eu li muito no final de semana, então deu para dar aquela descansada acompanhando a leitura. Mas qualquer dos livros que eu vou falar hoje aqui na tag e dos livros que eu leio, a não ser que seja um livro que deixe você na correria por conta da agitação mesmo da trama, são livros que aquietam meu coração, porque às vezes eu não tô muito legal no dia e eu fujo ali pra dentro da história. Às vezes eu tô de saco cheio do ônibus. Quem anda de transporte público sabe, esperar o ônibus, todo aquele processo que é cansativo no dia a dia. E os livros dão uma acalmada nisso, tipo, quando você senta no ônibus e abre o livro, se dane o resto, sabe? Somente se você estiver num ônibus com ar-condicionado, mas mesmo no calor eu consigo ler. Então, os livros aquietam meu coração em geral, não vou escolher um só para essa resposta, tá, gente? Perdoa. O sexto tópico é encontrar o caminho do meio.
Um livro sobre decisões. Pode ser uma história em que a personagem principal precisou tomar uma decisão radical para mudar de vida, ou um livro que te ajudou a tomar uma decisão na vida. Então, no meu caso, eu vou seguir o personagem. No livro Gigante Enterrado, do Kazuo Ishiguro, é um livro extremamente metafórico, tá, gente? A gente tem um casal de idosos que resolve partir, e essa decisão deles de partir é o que começa toda a história, e é uma decisão difícil para eles, porque eles não se lembram do passado deles, eles não sabem para onde eles vão exatamente, só que eles precisam encontrar o filho, e na verdade o que eles precisam é encontrar e descobrir o seu passado e o passado de todo lugar que se passa aqui esse livro, que é na Grã-Bretanha, depois da época do rei Arthur, digamos assim. E é um livro que tem um pé na literatura fantástica, a gente vai ter seres imaginários como dragões, orques e outros seres, mas é um livro muito humano, não é um livro exatamente de literatura fantástica, eu diria. Apesar de a gente ter essas aparições de seres fantásticos, esse livro vai discutir principalmente sobre o passado, sobre a necessidade de você saber da sua história e como que isso influencia as pessoas, a raiva que as pessoas podem ter por conta de uma guerra. Então, eu escolhi o livro por conta mesmo dessa decisão dos personagens de partir rumo ao desconhecido praticamente, e que é o que movimenta toda a história. Eu falei bastante sobre esse livro no vídeo que eu fiz, então eu vou deixar o link aqui embaixo e vocês cliquem para saber um pouquinho mais sobre ele, tá? O 7º tópico é exercitar a tolerância, coisa essencial nos dias de hoje, né? Livros sobre temas como racismo, transexualidade, preconceito, é um tópico bem aberto, né? E eu não poderia deixar de escolher um livro que eu li há pouco tempo, que foi No Seu Pescoço, da Chimamanda Ngozi Adichie. É um livro de contos, que é o último livro lançado aqui no Brasil dela, pela Companhia das Letras, que todos os livros dela aqui no Brasil são pela Companhia das Letras. E esse livro, gente, é fantástico. Ele vai falar sobre várias dessas questões, sobre racismo, sobre preconceito, e em geral sobre preconceito contra a mulher, e eu acho que todo mundo deveria ler esse livro. Eu falei sobre alguns contos no vídeo que eu fiz sobre ele, quais contos eu mais gostei, quais contos são mais impactantes. Então vou deixar o link aqui na descrição. Leiam os livros da Chimamanda, simplesmente leiam. O 8º tópico da tag da Jam é mergulhar no desconhecido, que no mundo da literatura e às vezes na vida também é muito bom, né? É para você escolher um livro que te levou para uma realidade diferente da sua, seja de espaço, seja de tempo. E eu não poderia escolher outro senão O Engenhoso Fidalgo Don Quixote de La Mancha, do Miguel de Cervantes. Foi uma das leituras mais maravilhosas do ano, que eu li bem devagar. A gente fez todo um projeto aqui no canal. Ainda estou devendo a vocês terminar de ler a biografia do Cervantes. Vai ficar para o ano que vem, provavelmente para quando eu tirar férias ano que vem. Mas se você não acompanhou o projeto, tem a playlist do projeto Conhecendo Cervantes, em que eu falei dos 2 volumes de O Engenhoso Fidalgo Don Quixote de La Mancha e também das novelas exemplares, que é outro livro fantástico. E esse livro me levou para um mundo completamente diferente por algum tempo, em que eu estive ali presente no mundo das novelas de cavalaria, né? Claro que o Don Quixote pega essas novelas de cavalaria e vira pelo avesso, né? Mas eu gostei muito de ler essa história inspiradora sobre honra, liberdade e muito mais. Então, se você quer saber mais sobre Don Quixote, vou deixar o link da playlist do Conhecendo Cervantes aqui embaixo na descrição do vídeo. Não deixe de conferir, tá? 9º tópico, Lavar a Alma. Um livro que ao final você se sentiu satisfeito, completo com a história e com a sua vida. E eu escolhi outro livro que nós conversamos sobre essa semana, que é o Quase Memória, do Carlos Heitor Coni.
que foi, gente, um livro que eu fiquei assim tão feliz de ter lido, sabe? Nesse sentido que lavou a alma, eu acho. É um livro que é uma quase memória, como diz o título, em que o autor fala muito do seu pai, da sua história com seu pai, da história da família dele. E esse ano eu tive momentos que eu não esperava com meu pai. O meu pai se acidentou, quebrou as pernas, mas tá muito bem, tá andando de novo. Então eu acho que eu vi muitos sentidos nesse livro, em que o autor conta as histórias do seu pai, né? No começo desse livro, seu pai já faleceu há 10 anos e eu ainda quero que meu pai viva muitos anos. Mas esse livro calhou com esse momento que eu tive esse ano, com as reflexões que eu andei fazendo, de que eu não posso reclamar de nada. Sabe, meu pai tá quase novinho em folha, digamos assim, ele ainda tá se recuperando, mas só de ver ele andando por aí eu fico muito feliz. E aqui o autor traz várias peripécias do pai que tem umas características muito diferentes, assim. Ele faz coisas que você não espera, em que sempre pegaram desprevenidos o personagem principal, que é o próprio autor. Esse livro não é uma biografia exata, tá, gente? Ele se permitiu criar em cima da vida, né? E por isso que é quase memória, é uma quase autobiografia, também é quase ficção, porque tem coisas que aconteceram realmente que nós não vamos saber o que é real, o que não é. E eu falei bastante sobre o livro, sobre como o livro me tocou, e vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. Seguindo os tópicos, Encantar-se com o Amor, um livro sobre amor. Então, gente, eu acredito que há várias formas de amor, né? E que não necessariamente o amor entre um homem e uma mulher, o amor romântico, seja mais importante, né? E eu tenho lido bem menos livros desse tipo de amor. E em junho eu até tentei ler mais, a gente fez um junho água com açúcar aqui no canal. E um dos livros que eu gostei de ter lido nessa época foi o A Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide, que foi uma leitura do Pacto Literário, que é um grupo que eu participo. E eu talvez nunca teria lido um livro do autor se não fosse a indicação da Mércia lá no grupo. E é um livro que conta sobre o amor entre pai, de novo, só que dessa vez e suas duas filhas. Essa família acabou de perder a mãe, as meninas perderam a mãe, né? E o personagem principal perdeu a esposa. E ele estava muito distante dessa sua família e ele precisou reconquistar o amor dessas filhas em meio a essa perda, a esse luto. E foi um livro muito tocante, um livro que me surpreendeu, que no começo eu achei que não ia gostar tanto, mas que depois eu acabei gostando. Também tem vídeo aqui no canal, link aqui na descrição. O outro tópico, perdi a conta de qual, é Reinventar-se, um livro que você acompanhou o crescimento, reinvenção de uma personagem. Eu acabei não conseguindo pensar numa reinvenção positiva assim. O primeiro livro que me veio à cabeça é um livro que eu ainda não conversei com vocês sobre, que é o Laranja Mecânica, do Anthony Burgos, em que o personagem principal sofre praticamente uma lavagem cerebral, né? Então a reinvenção desse personagem, diferentemente de como geralmente acontece, não é uma reinvenção de iniciativa própria, é uma reinvenção forçada. E isso leva a milhares de discussões que eu pretendo fazer com vocês no vídeo que eu vou colocar em breve aqui no canal sobre Laranja Mecânica. Próximo tópico é o tópico Cantar Junto, que é um livro que lembra uma música ou que tenha uma trilha sonora. E uma das coisas que eu achei legal nesse livro aqui da Cris Mello, Sob a Luz dos Seus Olhos, que eu gostei de algumas coisas, de outras nem tanto, é aquela dificuldade de gostar de livros que falem só sobre um romance. Eu acho que sempre tem uns clichêsões, e isso acontece nesse livro também. Mas a Cris consegue fazer algumas coisas interessantes nesse livro também, não vou ser... E uma delas é que cada capítulo começa com o nome de uma música. Ela indica várias músicas, então, ao longo dos 26 capítulos. A gente começa com Get Back, dos Beatles. Depois vem Don't You Remember, da Adele. Depois Moments, do One Direction. Depois Tell Me, de Bird. Depois Super Duper Love, da Joss Stone. Então tem várias músicas. Tem All of the Stars, do Ed Sheeran também. E como você pode ver, ela mescla
cantores consagrados, bandas consagradas, com cantores da música mais recente, mais pop. Então tem um pouco de tudo aí nessa playlist que a Cris Mello fez pro livro, e eu achei isso bem legal. Na época você fica com vontade, né? O que essa música tem a ver com esse capítulo e tudo mais, você quer escutar. Então por isso eu escolhi o Sob a Luz dos Seus Olhos. É um livro que eu não pretendo ficar na minha estante, eu gostaria muito de passar pra frente. Se alguém quiser comprar por um preço bem baratinho, escreve aqui nos comentários, tá legal? Que aí a gente combina um preço, frete e tudo mais, mas vai ser bem baratinho mesmo, só pra ele sair aí da estante. Estamos quase no final da tag. O próximo tópico é Apreciar o Simples, um livro que te deu vontade de apreciar as coisas boas da vida ou valorizar ainda mais o que se tem. Então, eu escolhi o livro A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, que é um autor que eu amo, gente, como eu gosto desse autor. O livro, em poucas palavras, O livro vai contar um pouco a história de um senhor que vai parar num asilo. Os filhos colocam ele nesse asilo e ele acabou de perder a esposa. Então, é um livro agridoce, digamos assim, e faz você refletir sobre a sua vida. Os livros do Walter acabam fazendo isso. E sem ser aquela coisa de um livro pra isso, né? É um romance que faz você pensar em muitas coisas, a vida que você leva, as pessoas que você tem ao seu redor. E o personagem principal nesse asilo, ele vai conhecer outras pessoas, vai voltar um pouco a valorizar a sua vida depois de toda essa questão de ir para um asilo, de perder a esposa. E é um livro muito singelo, que eu gostei muito de ler, como eu gostei dos outros do Walter que eu li. Se quiser saber mais, é só conferir o vídeo sobre ele, tá tudo aqui na descrição, como eu disse. Penúltimo tópico é um livro que te deixou com vontade de comer. Comer sem culpa é o nome do tópico. Um livro que te deixou com vontade de comer qualquer coisa. E o primeiro livro que me veio à cabeça é o mesmo livro que a Jen colocou quando respondeu a tag, que é o Dona Flor e Seus Dois Maridos. Porque a Dona Flor é uma cozinheira de mão cheia. Eu não sou muito de comer comida baiana. Nem gosto muito de camarão, mas eu gosto de muqueca de peixe, pelo menos. Mas nem é pra você comer a comida que ela tá fazendo em si. É porque a comida é quase um personagem no livro. Vai chegar a ter receitas no livro, como se o Jorge Amado tivesse pedido as receitas pra Dona Flor, como se ela fosse uma personagem real. Então a comida é muito presente no livro, até quando morre alguém, como a gente vai ver no começo. É muito importante você ter vários quitutes ali presentes, e é bem divertido de ler sobre isso. Eu também pensei num livro que eu li há muito tempo, que é o Como Água para Chocolate, que também tinha uma personagem que cozinhava divinamente. Então, esses foram os livros que eu pensei. Virar a Mesa é o último tópico. Um livro que fala sobre atitude. O personagem soube dar a volta por cima, ele virou a mesa. E o livro que eu escolhi depois de pensar um pouco foi O Velho e o Mar, do Hemingway, porque esse livro é um virar de mesa o tempo todo, se a gente for analisar. O personagem passa por várias dificuldades num livro que é curtinho, em que ele vai para o mar pescar sozinho. Isso já é uma atitude, porque ele perde seu companheiro, porque ele está numa maré de azar, e o jovem que o acompanha, a família dele fala para ele mudar de barco por conta desse azar. Então ele já começa virando a mesa e indo sozinho pro mar pescar. E nessa pescaria ele vai passar por várias situações em que ele está o tempo todo dando a volta por cima, quase beirando até a teimosia, essa persistência do personagem. E é um livro que eu gostei muito por conta disso, pela mensagem que ele passa. Então essas foram as minhas respostas da tag Literatura e a Vida, criadas pela Jennifer Geraldini, do canal Jennifer Geraldini. Então eu vou deixar o link, como eu falei, da tag original, quando a Jen respondeu. Conheçam o canal da Jen, que ela não fala só sobre literatura, ela fala sobre várias questões muito bacanas, sobre a vida mesmo, por isso que essa tag tem tudo a ver com ela. E tudo a ver
com esse final de ano, né, com repensar a nossa própria vida e como a literatura teve presente aí. Eu tentei escolher livros que foram importantes para mim esse ano, porque senão eu fico me repetindo nas tags, porque a cabeça vai logo para aqueles favoritos consagrados ali na estante, né? Eu tentei pensar em livros que vieram e me acrescentaram alguma coisa esse ano, um ou outro que eu já li há mais tempo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não deixem de dar aquela curtida, de ajudar a compartilhar, e se você leu algum desses livros ou ficou com vontade de ler, deixa aqui nos comentários também. Os meus amigos que quiserem responder a tag estão convidados. Se você quiser responder nos comentários também, fique à vontade, tá bom? É isso então, pessoal. Um Feliz Natal. E lembre-se que o Natal, além dos presentes e da ceia, é um momento de você refletir sobre a vida e pensar nas coisas que são mais importantes nela. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.